Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade, que pede licença para entrar no seu lar e estarmos juntinhos mais uma vez. Eu sou Celina Sobral, estarei com você trazendo convidados muito especiais do Brasil e também do exterior. Esse programa é transmitido pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, FEAL, e pelo YouTube, RBN/TVMM. Hoje, o nosso convidado especial, ele é conferencista, ele é autor de 8 livros, jornalista, membro da Academia de Letras e Artes de Araguari, idealizou o programa sociocultural PIC, Programa de Iniciação Cultural, sob a coordenação do Centro Espírita Caridade, SEC. É fundador também, juntamente com amigos, da ONG Cultural Sementear, Cultura, Arte e Educação. Eu estou falando de Públio Carísio de Paula. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Celina, a todos os amigos do programa Dualidade, também da TV Mundo Maior, e de todos os envolvidos, a Bruna, a Regina, que estão aí juntamente com os outros companheiros da produção, nos bastidores do Dualidade. É uma alegria para nós. Eu queria que você começasse falando um pouquinho, rapidamente, para o nosso público saber quem é esse querido Públio. Nós somos um colaborador, um trabalhador na seara do Cristo, da seara espírita, que fomos aí matriculados nesta reencarnação, nessa escola bendita, onde temos enfrentado diversas lições, umas bem aproveitadas, outras com bastante esforço, mas necessitando repetir, mas sempre perseverando no bem, sempre perseverando nessa estrada que nós recebemos como trilho para a nossa existência atual. Eu sei que você teve o auxílio de toda a sua família, da sua mãezinha, de amigos queridos, para você entrar nessa jornada tão maravilhosa que você tem aí no seu dia a dia, nas suas tarefas, na casa espírita. O que foi, Públio, o que foi que te incentivou, independente, lógico, dos familiares e amigos, a realmente abraçar o espiritismo e ter esse trabalho aí na casa espírita? A livraria também tem livros espíritas, a editora? Tem, sim. O meu interesse é que os jovens, os adolescentes, as crianças, os não tão jovens também, se interessem por coisas, por exemplo, que você fez e abraçou com tanta maestria, para que os corações sejam motivados. A bem da verdade, eu nasci dentro da doutrina espírita na atual reencarnação, porque meu avô, minha mãe, meus pais, meus tios, não é? Todos já eram espíritas, não é? Meu avô desde 1924, aqui na cidade de Araguari. Desde esse período, dessa década de 20, meu avô já começou a participar do espiritismo e já engajou na direção da casa. Então, todos os seus filhos, que minha mãe, meus tios, e depois nós viemos, porque eu sou de 1966. Então, nós já nascemos nesse ambiente, não é? Então, desde que eu me entendo mesmo, acho que a minha lembrança mais antiga é no centro espírita. Eu devia ter uns 5 anos de idade, 6 anos, quando eu ia para a evangelização infantil, ali por volta de 1971, 72. E isso é algo que me emociona muito, tocar nesse assunto, porque eu sinto o cheiro da casa, eu sinto o cheiro do ambiente, o frescor da manhã de domingo, às 9h30 da manhã, quando nós cantávamos com a orientação da nossa professorinha: a nossa aula vai agora começar, e ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar.
E aí é o sabor desse ambiente maravilhoso. A minha professora de evangelização é vice-presidente de um outro centro espírita aqui em Araguari, na atualidade. Então, eu nasci nesse ambiente. Logo depois, ali por volta de 1980, que eu estava com meus 12, 13, 14 anos, né? A gente já estava participando da juventude espírita, da mocidade espírita. Então, ali estavam eu e meus 3 outros irmãos, somos 4, eu sou o segundo, e de meus primos, mas também muitos outros jovens que eram filhos de outros participantes da instituição. Em 1981, Celina, no mês de agosto, nós fundamos um pequeno informativo espírita, um jornalzinho espírita. E a esse jornal nós demos o nome de Perseverança. Esse foi o nome que nós colocamos. E aí eu, juntamente com meus primos e outros jovens, começamos a publicar o jornal Perseverança. E acho que, bom, não tem como negar que o jornal Perseverança é a origem do meu trabalho editorial, é a origem da Minas Editora hoje, não é? Porque aí lá em 1981 a gente datilografava e passava no mimeógrafo. Primeiro exemplar, nós tiramos 50 unidades somente, mimeografada. Colocamos a vida de Dr. Bezerra de Menezes Partini. E aí, a partir desse processo, nos anos seguintes, nós começamos a mandar imprimir numa gráfica. Eu sempre tive, juntamente com os outros jovens, a gente sempre esteve muito engajado. Então, a gente tanto fazia estudo das obras fundamentais, nós éramos uns 25 meninos e meninas. Meninas, era bom demais aquilo. E a gente ia para o centro espírita e esquecia, porque as nossas atividades eram no sábado, não é? Porque todas elas eram no sábado. Aí nós íamos logo depois do almoço no sábado, e aí nós fazíamos campanha do quilo, batíamos de porta em porta, pedíamos 1 quilo de arroz, de feijão, de macarrão. Depois voltávamos, montávamos as cestas e guardávamos. Depois tínhamos o Grêmio à noite, que era o Grêmio Juvenil Espírita de Araguari, que ele tinha sido fundado em 1946. Aí, no domingo de manhã, a gente saía para entregar as cestas básicas a algumas famílias. Uma vez por mês, que era mensal o jornal, quando vinha da gráfica, aí a gente reunia também para a gente embalar, pregar etiqueta, colocar no correio, fazia campanhas de selos, vinha selos do Brasil inteiro, que aí o trabalho foi crescendo, a gente passou a tirar 1.000 exemplares, depois 2.000 exemplares, chegamos a tirar 5.000 exemplares mensais. E aí, em 1984, aconteceu algo curioso. Me deu vontade de falar em comprar uma máquina tipográfica. Eu nem sabia direito o que era aquilo. E jovenzinho, muito jovenzinho ainda. E foi uma coincidência, porque meu pai era espírita, bancário, maçom, e um moço de uma cidade próxima aqui, Patrocínio, ele era também espírita, bancário, maçom e tal, e não sei como que eu fiquei sabendo daquilo. Nós fomos lá, ele tinha uma gráficazinha pequena, tipográfica ainda, aquelas de letrinha, de juntar, e nem sei. Hoje tem que olhar isso, consultar tipografia no YouTube para poder ver como é que era, né? E aí, menina, deu certo, meu pai comprou essas máquinas, nós começamos a imprimir, aí eu já estava numa fase assim, jovenzinho, eu quis abrir uma gráfica, e passei a trabalhar comercialmente. Aí começamos a imprimir mais mensagens, um serviço da mensagem Padre Germano. E era um trabalho tão bom, Celina, mas era um trabalho tão bom, menina, porque a gente, assim, todos os meninos, né, nós todos meninos, a gente embalava, a gente não cansava, a gente cantava, a gente estudava o espiritismo, a gente fazia exercício de oratória, nós tínhamos lá, assim, era obrigatório. Por exemplo, eu fui orador 1 ano, então eu tinha a obrigação de durante 1 ano,
eu tinha que falar no mínimo 15 minutos por semana no nosso estudo da mocidade. E isso, assim, no primeiro dia foi 1 minuto e meio. Aí depois, né, a gente foi se acostumando, perdendo medo, e assim outros, né, porque os meus primos e os outros colegas também, muitos oradores foram feitos ali nessa experiência semanal. Então, o nosso trabalho foi a partir daí. E foi um trabalho intenso. E o nosso trabalho editorial veio ao longo, então, da década de 80, né? Eu conheci o Divaldo, né? Eu estava aqui no Triângulo Mineiro, em Araguari, e eu conhecia o Chico, embora não privasse. E a anfitriã do Divaldo nos apresentou. E aí, a partir daí, eu sempre tive assim, uma correspondência com o Divaldo. Na década de 90, eu conheci a Mansão do Caminho. Isso me descortinou um outro universo, porque um mineirinho, quase caipira, aqui de Minas, uai. Aí, isso me descortinou e abriu um outro universo, um céu estrelado, diferente do nosso aqui. E aí, a gente, sempre engajado na divulgação do livro, sempre engajado como divulgador, né? Clube do livro, banca do livro, feira do livro, até nesse trabalho editorial, eu tive uma ocasião aí na TV Mundo Maior, o Jeter fez um trabalho, uma entrevista conosco, no início da TV, e a respeito de uma publicação que nós tínhamos feito, que era uma coleção de 5 livros, chama Coleção Mediunidade na História Humana. São 5 exemplares, assim, de um autor aqui da região. Então, esse é o nosso trabalho editorial. Eu publiquei 2 obras que a Joana de Ângeles, através do Divaldo, nos indicou. E publiquei muita mensagem, divulgamos muita mensagem gratuita, mensagem espírita mesmo, aqueles panfletinhos, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisinha, Públio. Pois não. Porque, assim, a gente vê que você teve incentivos de vários lados para você não só continuar na doutrina espírita, mas como também ir alargando o seu horizonte até mesmo de tarefas e de conhecimento. Mas e aquele jovem público que está longe, que de repente os pais têm outra religião, ou então que não tem essa facilidade ou essa motivação, o que você diria para eles que eles pudessem ser puxados para o nosso lado aí do estudo do Espiritismo? Na verdade, eu diria que ele acreditasse nos sonhos dele, que ele não tivesse medo de seguir o impulso de buscar a luz, porque todos nós, mesmo depois que nós ficamos maduros, nós continuamos com o mesmo entusiasmo. A palavra entusiasmo significa Deus dentro de nós. Então, esse fato da gente sentir essa força e esse poder de realização que a juventude tem, e a ansiedade de aprender, tanto tem a ansiedade de realizar, como também de conhecer, tomar cuidado com a presunção, muitas vezes, de achar que é dono da verdade, e que é preciso dar as mãos com os mais maduros, confiar nos mais maduros. Isso a gente fazia aqui, porque nos nossos trabalhos da juventude espírita iam os senhores sentavam lá, isso assim é bem antigo, né? Parece assim bem antigo, mas meu avô sentava lá, sentavam os meus tios, avós, os amigos espíritas do meu avô, né, que eram colegas dele na condução dos trabalhos da instituição. Meu avô desencarnou cedo. Até 83, todos os amigos antigos da instituição praticamente desencarnaram. Então, a gente teve aquele contato assim, mas, de repente, houve um salto, um hiato. Então, eu diria para o jovem não ter medo dos seus anseios e das suas expectativas. Atender essa expectativa. Você tem vontade de conhecer? Procura alguém, procura ver assim, um lugar bem orientado. Se for o caso, procura a Federação Espírita ou a Aliança Municipal Espírita, ou para uma orientação. Não tenha medo de perguntar. Quem não conhece tem que perguntar, não tem que ter medo de não saber também, não é? Então, é preciso acreditar nessa força, colocar essa força, essa vontade
em funcionamento, mesmo que o pai tenha uma orientação, a mãe tem outra, sem criar atrito, não é? Porque não dá para criar uma guerra também dentro de casa para poder para as coisas acontecerem. Mas também pode buscar informações, porque não é proibido ler, ainda mais hoje que a internet, né? Que o celular é uma ferramenta importantíssima. Acredite em você mesmo e sonhe, e vá atrás dos seus sonhos. É claro que nós estamos falando de toda atividade nobre, toda atividade útil, e todo jovem tem esse impulso. Né? Você é professor e membro da Academia de Letras. Como Sou. é que você chegou a ser participante da Academia de Letras? Isso tem a ver com esse ambiente onde eu nasci, sabe, Celina? Porque a minha mãe, como o nosso ambiente sempre foi cultural e educacional, o Centro Espírita Caridade e todos os participantes do Centro Espírita Caridade, porque aí meus tios se formaram professores, meu avô, juntamente com os colegas dele lá da faixa sênior, né, vamos dizer assim, eles tinham no Centro Espírita Caridade uma salinha de aula que dava aula para crianças pobres, porque naquela ocasião, 1930, 40, 50, não tinha escola pública. Então, os meus tios, minha mãe, meu pai, se formaram professores. Então, eu nasci mergulhado nesse ambiente, um ambiente educacional e um ambiente cultural. A Academia de Letras, a minha mãe, sempre escritora, musicista, sempre participou, e eu fui nesse viés, porque, de alguma forma, eu tinha uma indústria gráfica. E aí, a partir de 90, eu migrei mais para o livro. Aí eu passei a publicar mais livros, inclusive livro de literatura brasileira. Meu trabalho não é um trabalho somente espírita. Aí eu fui convidado a participar da Academia de Letras em 2010. Eu aceitei o convite e faço parte juntamente com os amigos. Sou formado como licenciado em português e inglês, né? Embora eu dei aula de espanhol. Então, isso tudo, assim, de alguma forma, é o cenário do ambiente onde a gente veio, né? Nós nascemos nesse ambiente. E a publicação dos livros é algo que eu amo. Eu adoro trabalhar com livro. Do ponto de vista econômico, não é uma coisa que deixa ninguém rico, não. É muita luta, né? Porque é cultura. E esse tipo de vida, esse interesse nessa melhoria no geral, mudou o que em você? Ou você não sente, assim, muitas mudanças exageradas ou mais notórias no decorrer da sua existência? O que é que você pode considerar que valeu mais a pena dentro de você por essa vida toda que você teve, por esses trabalhos nesses locais, não só no centro espírita, mas também na academia? O que você pode dizer assim, ó, vai fundo, vem com a gente, porque isso aí vale a pena? Eu faço tudo com amor. Eu amo o meu trabalho espírita, amo o meu trabalho literário. Tudo que eu faço com amor e faço com gosto. Eu já fui assim bastante orgulhoso, eu queria ser um grande orador, eu queria ser um grande industrial, eu queria ser, mas eu estou igual aquela prece do Divaldo, né? Assim, eu gostaria de ser um sendal de estrelas, não é? E aí a gente já está bom que a gente é um pirilampo. Então, eu te digo que tudo concorre para o nosso crescimento. Então, eu vou aprendendo um monte de lição todo dia. Mas aí vem a questão. Tem que ter perseverança, porque obstáculo, o jovem que estiver me ouvindo, o jovem de qualquer idade, obstáculo tem em todo lugar, problema em todo lugar. É preciso ter perseverança. Tinha um senhorzinho que plantava legumes e verduras que ia na mocidade. Era humilde o senhor, mas era tão humilde, ele chamava o seu Inácio. E ele dizia assim para a gente, toda meninada lá, com perseverança, tudo se alcança. E é a grande verdade. Algumas coisas que você achou que, de repente, você ia para um caminho e foi para o outro, você deve
isso, eu não sei se aconteceu isso, porque a gente, na época de juventude, na época que está com os amigos ali da mocidade, tudo é festa. Mas, às vezes, a gente começa a enxergar as coisas diferentes em tal momento da nossa vida. E muito puxa para a gente a validade de termos o conhecimento do estudo do Espiritismo. Eu não sei se isso aconteceu para você. Nossa, eu, por exemplo, posso dizer para mim que muita coisa que eu deixei passar, que eu vivenciei, que eu venci, foi devido ao Espiritismo. Você pode falar isso também? Sim, mas é claro, eu não consigo pensar em mim sem o Espiritismo. Eu até penso, né? Talvez eu tivesse num sanatório, em algum lugar, mas a verdade é que a doutrina espírita é o nosso leme, a doutrina espírita é o nosso freio, né? É igual aquela mensagem do Evangelho, é o freio e a espora, né? A gente está indo correndo demais, para. A gente está indo devagar demais, bate a espora, anda mais rápido, menino. Então, realmente, a doutrina e as fases, né? Porque, de fato, como lhe disse, você falou uma grande verdade. Tem hora que os caminhos, né, tem as suas curvas, a gente faz muitas escolhas. Por mais que a gente faça escolhas, a perseverança é fundamental. Então, a gente tem que persistir no caminho. Tem dificuldade, tem problema, mas vamos continuar. Continua. Fiquei contrariado. Não importa, vai contrariado assim mesmo, agora mesmo passa. Vai contrariado, mas vai. O negócio é não ficar parado, porque a vida é movimento, não é, Públio? Exatamente. Nós estamos nos minutinhos finais, e então eu queria que você deixasse alguma coisa para as pessoas refletirem, de repente, ou uma mensagem, ou até alguma passagem desse seu aprendizado nessa vida maravilhosa aí. E depois a gente quer, nossa, mais do que nunca, agradecer muito mesmo para você. Toda a equipe da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, eu tenho certeza que também tem esse carinho imenso por você ter podido participar conosco, a gente quer que você volte, com certeza, né? Vamos fazer outras gravações aí do Dualidade, levando ao público mais conhecimento, não só da sua experiência de vida, como dentro do movimento espírita também, essas situações que convida realmente a gente a se motivar e a entrar. Então, agora a palavra é sua, que nós já estamos chegando realmente na conclusão do Dualidade de hoje. Uma lição que tem calado fundo em mim recentemente, e eu não estou falando isso para aplicar a ninguém, mas eu quero só recordar que me marca muito. É a passagem do filho pródigo. Bem, a parábola é do filho pródigo, mas eu quero falar do filho egoísta. Porque o Emmanuel, nas suas obras, ele fala do filho egoísta e diz em determinado momento que o filho egoísta era o mais doente do que o pródigo. E eu, fazendo esse estudo recentemente, fiquei pensando, porque eu estou falando de perseverança. Então, tecnicamente, muitas pessoas chegaram e foram à instituição. E eu fiquei. E eu me analiso e fico pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a não ser o filho egoísta. Porque se eu fiquei porque eu quis. Se eu fiquei, é porque eu tenho necessidade de ficar. Então, que nós abracemos as causas, que nós abracemos com amor, com perseverança e sirvamos. Porque o verbo servir é o verbo do Evangelho, é o amor em movimento. Então, que todos nós sejamos muito felizes e que nós nos dediquemos a uma obra do bem. Gratidão mais uma vez, público querido. Gratidão a você que esteve conosco. O programa Dualidade vai ficando por aqui, agradecendo também a toda a equipe da técnica, da produção, o envio do link para que esse programa acontecesse, a toda a equipe que realmente está junto com a gente no Dualidade. Você é muito importante para nós. Acompanhe esse e outros programas pelo YouTube, RBN/TVMM, como nós falamos no início, e fique com Deus, e nós já convidamos você para o próximo Dualidade. Até lá!